Saudações a todos! Vamos dar continuidade, então, no estudo que estamos vendo, examinando a obsessão, do livro Nos Bastidores da Obsessão. Manuel Filomeno de Miranda nos traz, ele está falávamos justamente sobre os processos, que se dão ali na busca da cura de uma obsessão, para que se dê a desobsessão, e falava inclusive sobre a cirurgia espiritual que acaba ocorrendo por necessidade, muitas vezes nos casos mais melindrosos, mais difíceis, E seguindo o texto, então, nós vemos, nesse particular, a prece, igualmente conforme preconiza Allan Kardec, é o mais poderoso meio de que se dispõe para demover de seus propósitos maléficos o obsessor. Então, realmente lá no livro dos médiuns nós temos, Kardec nos fala que o mais poderoso meio, podemos chamar de antídoto, é a prece. Mas nós temos sempre que entender, e estudando ali toda a ideia que Kardec nos traz e resgatando, evidentemente, porque a doutrina é um resgate dos ensinamentos de Jesus, trazendo Jesus, nós sabemos que Jesus nos falou, orai e vigiai, Orai e vigiai. Então são os cuidados, que devemos ter para aquele comportamento sempre na busca do melhor, do saudável, e orar, que é uma forma. O que é orar? É mantermos-nos ligados ao alto, mas isso não basta. Jesus em todos os momentos nos alertou sobre a necessidade da ação. É a ação. Então, a prece é a ligação, mas que não deve parar numa vida contemplativa de ideias que nos refazem. Há de se partir para a ação, Então, e a ação é justamente a modificação. A ação da modificação, mas só se dá modificação com determinadas atitudes. E um dos mecanismos dos recursos abençoados é o trabalho no bem. Não há outra forma mais eficaz de nos ajudar a trabalhar o nosso íntimo. Então, continuando, por isso, em qualquer operação socorrista a que você seja chamado, observe a disposição moral do seu próprio espírito e ore, alçando-se a Jesus, a Ele pedindo torná-lo alvo dos espíritos puros por meio dos quais, e somente assim, você poderá oferecer algo em favor de uns e outros, obsessores e obsediados. Aqui ele está se referindo, acompanhando os áudios, todos entenderão que ele está se referindo aos trabalhos que se dá nas tarefas de desobsessão. Mas não nos esqueçamos, e falando aqui, chamando aquele que está na equipe, que trabalha na desobsessão. Mas não nos esqueçamos de um detalhe muito importante. As obsessões se dão nos lares. Buscamos sim e devemos buscar o recurso numa casa, o auxílio, numa casa espírita séria, que nos dê uma retaguarda, que nos proporcione um trabalho nesse sentido, Mas é preciso compreender também que esse familiar está no seu lar durante a maior parte do tempo, e manifestações de desequilíbrio em função ali desse assédio, dessa obsessão, se darão especialmente nos lares, onde o médium se sente mais à vontade para dar vazão, Então, com comportamentos, com agressividade, enfim, cada um tem ali a sua forma de reagir, Então é preciso sim que todos nós, que somos familiares, evidentemente, todos nós estamos num lar, junto de familiares, junto de amigos, seja como for, o lar em que estamos, em que temos as nossas vidas, estamos sempre ali
muitas vezes com o dever de buscar isso que ele colocou aqui. Orar a Deus, pedir a Deus, né? Rogando ao Pai para que consiga saber lidar com esse filho, com essa esposa, com esse marido, com esse irmão, né? Que traz tantos transtornos ali para a família, quantas vezes em quadros obsessivos muito difíceis, né? Então, o que eu quero dizer é que esse chamamento é para todos nós. Essas sábias orientações são para todos nós. Examine desse modo e sonde o mundo íntimo constantemente, para que não se surpreenda de um momento para outro com a mente em desalinho, atendendo aos apelos dos desencarnados que o seguem desde ontem, perturbados e infelizes, procurando enlouquecidos com as próprias mãos fazer justiça, transformados em verdugos da sua serenidade. Então, muitas vezes aquele médium dedicado, né, que se dedica ao trabalho e que se coloca em condições do trabalho, ele tem que entender que ele também, né, todos nós temos que entender que trazemos débitos que ficaram na retaguarda, trazemos aqueles tantos, né, queira Deus que não sejam tantos, mas são, né, a quem nós ferimos e que desejam ali nos desviar de um caminho escolhido, nos desviar de um propósito abraçado. Então é importante que o médium esteja atento, né, nos seus trabalhos, em prol de sua melhoria, junto ali de todos aqueles que buscam assistência nos locais em que morejamos nos trabalhos, né? É preciso que se cuide muito, porque as investidas são tantas para que se haja o desvio, para que se haja o desinteresse, para que se haja o cansaço, né? Então, são esses alertas que estamos recebendo. Nos lares, da mesma forma, é muito comum os espíritos envolverem aqueles mais difíceis, aquele obsediado mais agressivo, entendendo sempre que parte dele, porque é ele que fala, né? É ele que permite que seja dito, mesmo estando inspirado, mesmo estando ali sob a ação de um espírito ferrenho, mas a responsabilidade é daquele que está falando. Mas quantas vezes aquele familiar usa palavras muito difíceis, agressivas, que machucam, pegando ponto? Porque o espírito conhece os pontos vulneráveis, ele sonda todo o grupo familiar que pode ajudar e pega o ponto, fere. Então, aquele que está disposto a cuidar, né, que tem compreensão, que abriu mão de tantas coisas para ajudar aquele familiar a melhorar naquele processo obsessivo, ele pode se surpreender ali machucado e até desejoso de se afastar daqueles cuidados, daquela presença carinhosa, né? E se afasta, não se colocando mais como uma presença carinhosa. E isso, muitas vezes, é a resultante dessas interferências que desejam afastar não só aqueles que mourejam na casa espírita nos trabalhos de desobsessão, como os familiares que estão ali dando suporte, estão ali auxiliando. Então, temos que estar atentos a todas essas situações. Mas vamos lá. Opere no bem com esforço e perseverança, para que o seu exemplo e a sua luta solvam, sarando a dívida e enfermidade que o assinala, libertando-o da áspera prova antes de você caminhar aflito
pela senda dolorosa e purificadora. Então, sempre o convite para operar no bem, com esforço e perseverança, mesmo tendo muitas vezes quantas decepções, quantos desencantos, né? Em qualquer circunstância, ao exercício nobre da mediunidade com Jesus, tanto quanto ao sublime labor desenvolvido pelas sessões sérias de desobsessão, compete o indeclinável ministério de socorro aos padecentes da obsessão, no sentido de modificarem as expressões de dor e angústia que vigem na terra sofrida dos nossos dias. Já fomos alertados há muitas décadas que deveríamos nos preocupar com as obsessões, que se fariam tão fortes e tão presentes a ponto de surgirem ali em caráter epidêmico, né? E em seguida, Manuel Filomeno de Miranda vai falar sobre obsessões especiais. Então vamos lá, vamos ver esse item. Ninguém se equivoque. Obsessores há desencarnados exercendo maléfica influenciação sobre os homens e encarnados de mente vigorosa, exercendo pressão deprimente sobre os deambulantes da erraticidade. O comércio existente entre os espíritos e as criaturas da terra, em regime de perseguição, é paralelo ao vigente entre os homens e os que perderam a indumentária física. Então, que ninguém se equivoque, que obsessões há, né, de espírito para encarnado, de encarnado para encarnado, de espírito para espírito, né? Porque as obsessões se dão. E onde está ali o seu alvo, não importa se tem um corpo de carne ou não, aquele que busca a vingança ou busca ali outras razões que estamos sempre trazendo ali para as obsessões, não é em absoluto apenas vingança, né? Mas você busca o seu alvo, né? Onde quer que ele esteja, independente de estar na carne ou não, ou independente até de estarem os dois na carne, né? Que são as obsessões entre encarnados, consideradas, segundo o mentor da casa, o mentor é o Frei Fabiano, segundo o fundador da casa, José Sintra Filho, que nós chamávamos de seu Zezinho, ele dizia que as obsessões entre encarnados são as mais difíceis, né? E eu sempre compreendi assim. Por quê? Como encarnados, nós temos um convívio mais direto e mais constante, né? De desencarnado para encarnado, nós podemos ali melhorar nosso padrão vibratório, nós podemos nos esforçar ali na atenção, na concentração, nas tarefas que a vida nos impõe, que a vida nos traz, e nos desligamos dos pensamentos do obsessor, porque estamos concentrados naquilo que temos que dar conta. Então temos ali momentos de trégua. Você pode, buscando os recursos, conforme você vai aprendendo, você se liberta, até melhorando o padrão vibratório. A obsessão não se curou, porque o obsessor está ali aguardando o momento em que baixamos o padrão vibratório. Infelizmente isso se dá e há novamente um envolvimento, mas pode haver novamente uma retomada com um afastamento e vamos até que o nosso padrão vibratório melhore, né? E consigamos então respirar um ar mais puro, uma mente mais arejada. Mas entre encarnados realmente torna-se mais difícil, mas não nos esqueçamos que é o recurso. Quando vem esse recurso é porque não há outro caminho. São mentes que se afinam pela obsessão, seja de que tipo for, né? Sempre repetindo que nem todas são de ódio, que não se separam,
Então vem a encarnação para que aquilo seja trabalhado, né? Para que aquilo seja trabalhado. Então, entendamos sempre como uma grande oportunidade. E continuando, o comércio existente entre os espíritos, não, já vimos. Obsessões especiais também identificamos que são produzidas por encarnados sobre encarnados. Estamos vendo aqui. O pensamento é sempre o dínamo vigoroso que emite ondas e que registra vibrações em intercâmbio ininterrupto nas diversas faixas que circulam a Terra. Mentes viciadas em tormento, não poucas vezes escravas da monoideia obsessiva, monoideia é uma ideia fixa, única, né? Sincronizam com outras mentes desprevenidas e ociosas, gerando pressão devastadora. Aguilhões frequentes perturbam o comportamento de muitas criaturas que se sentem vinculadas ou dirigidas por fortes constrições nos painéis mentais inquietantes e afligentes. Muitos processos graves de alienação mental têm início quando os seres constrangidos por esta força possuidora, ao invés de a repelirem, acalentam-lhe os miasmas pertinazes que terminam por assenhorear-se do campo em que se espalham. Em casos desta natureza, o agente opressor influencia de tal forma o paciente perturbado que não é raro originar-se o grave problema do vampirismo espiritual por processo de absorção do plasma mental. Quando em parcial desprendimento pelo sono, o espírito parasita busca sua vítima, irresponsável ou coagida, prosseguindo no defando consórcio nessas horas que são reservadas para a edificação espiritual e renovação da paisagem orgânica. Produzida a sintonia deletéria, muito dificilmente aqueles que alojam os pensamentos infelizes conseguem libertar-se. O que ele está colocando aqui é que quando a obsessão ganha campo, como vimos em tudo que ele disse nessa narração, dificilmente o encarnado, no caso, né, consegue libertar-se, ou mesmo desencarnado, consegue libertar-se sozinho, porque há situações em que nós conseguimos, Kardec deixa muito claro, ali quando ele trata da obsessão, né, na obra básica, fica muito claro para nós que quando essa obsessão não atingiu um grau mais expressivo, com a boa vontade, o próprio obsediado, aquele que está se deixando obsediar, ele pode dar uma guinada e modificar isso. E aquela obsessão iniciante, né? Ela não tem, não se instala de uma forma mais agressiva, né? Porque houve ali uma reação do paciente, mas pode chegar num ponto em que não há mais como buscar esse auxílio sozinho, com a própria força, né? Com a própria determinação, evidentemente sempre com auxílio do alto, mas apenas a própria pessoa sem buscar uma casa espírita, sem buscar um processo terapêutico, né? Um tratamento psiquiátrico que também ajuda, em muitos casos há necessidade, né, para atenuar essa ação do espírito. A medicação, quando bem dada, bem controlada e aproveitada, porque ela deve ser por um tempo, porque senão ela não surte efeito e leva a uma dependência, né, que muitas vezes não se chega, né, não se chega a um resultado. Então é importante que aquele que necessita entenda
Como toda e qualquer medicação, ela deve ser por um tempo. Nunca nós deveríamos pensar, vou tomar essa medicação para o resto da vida. Vamos, evidentemente, excetuar situações, não é isso que estamos falando. Mas quantas coisas nós devemos pôr em mente que determinada situação orgânica surgiu, mas que se nós buscarmos hábitos saudáveis, uma mudança de comportamento, nós podemos vir a não precisar mais daquela medicação. Esse deve ser sempre o nosso entendimento diante das doenças do corpo, doenças da alma que nos alcançam, né? São momentos em que recorreremos a determinados recursos para que eles surtam efeito. É preciso que haja mudança. Se não, com o tempo, não é mais um comprimido. Para um diabetes, não é mais X dose de insulina, né? Não é mais um comprimido, são mais, é mais doses, porque não há uma modificação. Então, isso deve estar muito claro para nós, que nós temos que agir em nós mesmos como médico de nós mesmos. E com isso não estamos querendo dizer, porque isso a gente aprende claramente nessa própria abençoada doutrina, que devemos funcionar como médicos de nós mesmos. Então, os médicos que tanto estudaram para nos passar ali as orientações, as medicações adequadas, devem encontrar em nós um médico de si mesmo, para que nós colaboremos com os resultados, para que se consigam os resultados desejados. Então é importante que entendamos o nosso papel em relação a nós mesmos, né? Mas o tempo se escoou, que fiquem para nós essas reflexões e que fiquemos em paz. Olá, vamos dar continuidade à leitura do capítulo referente ao livro Após a Tempestade, pelo Espírito de Joana de Ângeles, através da mediunidade do Divaldo. Então, nós estamos no capítulo de número 24, né? Estamos estudando ele, já tem algumas palestras, alguns encontros. Estamos lendo de forma um pouco mais pausada, porque há muito a ser refletido neste capítulo, né? Então, o título é Os Novos Obreiros do Senhor, Labor em Equipe. Então, estamos aqui falando da trajetória dos cristãos e chegamos a um ponto, né? Paramos a leitura na última semana, onde falamos de Francisco de Assis e falamos também dos adversários da luz, os quais nós sabemos que continuam presentes. Se formos invigilantes, seremos vítimas fáceis, né, desses adversários da luz. Aqueles que não querem a nossa evolução, aqueles que visam o estacionamento, né, os que atacam a Jesus. Então, temos que ter muita atenção nesse sentido. Se estamos servindo de instrumento útil aos espíritos superiores, sendo cristãos sinceros, nos esforçando para sermos cristãos, né? Se a nossa jornada está sendo de ascensão, se nossas atitudes, se nossos pensamentos estão condizentes com o Evangelho de Jesus, com o legado de Jesus, ou se estamos sendo adversários de Jesus, sendo instrumentos daqueles que são adversários de Jesus, né? O Evangelho segundo o Espiritismo nos fala de forma muito clara, né? Mas eu não faço o mal. Mas se você também não faz o bem, né? Não é só necessário não fazer o mal, temos que fazer o bem. Então, vamos lá. Passamos a sentir o muito que deveríamos fazer por nós próprios, pelos nossos irmãos, principalmente os da retaguarda. Então, veio aqui a luz da consciência. Então, é um bom passo,
né? Sabemos da nossa jornada como espíritos eternos. Lá atrás, com certeza, fazíamos coisas que achávamos que eram corretas, que eram as certas, e, no entanto, não eram, né? Então, a luz da consciência, as dores, as provas promovem o nosso despertar e vamos caminhando, né? Então, já a nossa consciência já nos alerta que há coisas que não são aceitáveis mais, né? E isso nos impulsiona ao bem, isso nos faz refletir. Se já estamos nesse patamar de reflexão, de ouvirmos a voz da nossa consciência, nós já estamos no caminho certo. Porque de alguma forma nós vamos reter, nós vamos conter esses desejos, esses impulsos, né? A gente pensa, não é certo, né? Então a gente tem cada vez mais não ceder aos impulsos, não ceder aos acessos de raiva, de cólera, né? Uma noite de sono, aguardar o dia, né? Se calar mediante uma provocação. Há coisas que se resolvem por si só. Ao passo que quando a gente revida imediatamente, né? Quando a gente ali cheio de orgulho, a gente não deixa barato uma provocação. Quantas coisas nós podemos fazer, né? E que vamos nos arrepender, precipitarmos no erro. Então, aqui a clareza, né? Esse despertar nos ajuda muito, tem nos ajudado bastante. O que temos que fazer por nós? O que nos cabe fazer pelo bem da humanidade, pelos nossos irmãos? Como temos que agir mediante aqueles que não pensam como nós, que estão lá atrás, né? Exercer a paciência, a perseverança, a compaixão. Quando se preparavam os dias da codificação espírita, quando se convocavam trabalhadores dispostos à luta, quando se anunciavam as horas preditas, quando se arregimentavam os ceaeiros para a terra, escutamos o convite celeste e nos apressamos a oferecer nossas parcas forças, quanto nós mesmos, a fim de servir na ínfima condição de sulcadores, né, daqueles que aram o solo, onde deveriam cair as sementes de luz do Evangelho do Reino. Então, nós nos convidamos a fazer esse trabalho, dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas condições. Um trabalho de base, né, daquele que ara, daquele que semeia. Assim, já no labor do século passado, em pleno fastígio napoleônico, as hostes espirituais mourejavam, que quer dizer trabalharam muito, com purificado carinho, renovando as paisagens da psicosfera da França, ainda tumultuada pelos acontecimentos revolucionários dos anos idos. Quanto preparo, né? Todo foi preparado, designado, espíritos foram convidados a encarnar nessa situação ali, para que houvesse sim essa ruptura, essa nova era, né? Depois de guerras, depois da questão do domínio. Então, renovaram as paisagens da psicosfera da França. Se nós pensarmos na psicosfera atual da Terra, que aí é ali o conjunto de mentes, como que está agora, né? Estamos mais voltados ao amor ou estamos mais voltados ao medo, à dor? Então, após guerra, qual foi a psicosfera, né? Foi ali ajudada para que as pessoas tivessem uma mente mais otimista, mais confiante, mais fortalecida, renovada, né? Quando a gente se sente renovado, a gente se sente animado, a gente se engaja, né? No outro dia, a gente, não consegui fazer hoje, mas amanhã eu vou conseguir fazer. Sabe aquele pensamento otimista, né? Que nós temos normalmente, né? E principalmente no começo de ano. Esse ano eu vou conseguir, né? Esse ano eu vou fazer, eu vou conseguir, eu vou buscar, eu vou cair, eu vou levantar. Isso é uma psicosfera de otimismo,
né? Ao passo que quando a gente se deixa levar pelo medo, pela dor, pelo pânico, a gente tem uma psicosfera de pessimismo, né? A gente precisa se vigiar, porque muitas vezes nós estamos caindo nessa psicosfera. Ai, a Terra não tem jeito. Ai, o ser humano não tem jeito. Quantas vezes a gente ouve as pessoas falando isso? Não dá mais, tá cruel demais. Em primeiro lugar, a culpa não é da Terra, né? A Terra é um planeta maravilhoso, uma escola onde fomos convidados a conviver. Tomara a Deus que tenhamos a possibilidade de continuar ainda encarnando com ela, evoluindo com ela, participando aí desse mundo de regeneração. E quando nós falamos, né, que não acreditamos mais no ser humano, que essa pessoa ou aquela não tem jeito, porque às vezes nós somos espíritas e nós temos muita consciência, mas nós ouvimos outras pessoas comentando isso no café, do trabalho, né, no nosso círculo social, nos nossos familiares que estão aí arrastadas por esse pessimismo. Há pessoas que falam que não acreditam mais no ser humano. Há pessoas que falam que preferem os animais. Então, a gente tem que saber esclarecê-los, né? E voltar assim com todo o tato, sem encontrar nenhum tipo de atrito, nenhum tipo de confusão, né? Como Jesus nos ensinou, sejamos pacíficos, né? A verdade não se impõe, mas aos poucos ir preparando esse terreno, fazendo com que as pessoas vejam, né? Da bênção que é a vida, da bênção que é encarnar, da bênção que todos nós recebemos, porque Jesus está nos amparando, nos envolvendo. Deus, em sua infinita misericórdia, permite que estejamos encarnados para reparar o mal que semeamos lá atrás, para aprendermos, para auxiliarmos, para servirmos de instrumento útil. Bendita é a missão do homem. Então não podemos ter esse pensamento e nem deixar que alguém tenha. Lógico, tudo dentro aí, né, de um tato, de uma conversa, de uma indicação de livro. E se a gente não conseguir fazer isso, né, orientar para que procure um centro, orientar para que procure uma religião, né, nós temos muitas coisas a fazer. E quando todos os recursos se esgotarem, façamos a nossa prece. Busquemos fazer uma prece para que esse irmão, essa irmã se torne um pouco mais maleável, mais flexível, comece a ouvir esses conselhos amorosos. A tarefa se fazia então de grande e grave porte. Realmente foi um marco. Então, tudo foi preparado, uma missão muito grande. A maternidade ultrajada negava-se a novos cometimentos. A moralidade combalida parecia desconcertada para tentames maiores. A fé desgovernada saíra da asfixia em que padecia alucinação para a indiferença que entorpece. Então, o ambiente não era favorável. No entanto, foi tudo preparado. Quanta ajuda! Né? Naquele terreno ali infértil, sim, havia a possibilidade da mudança, da renovação, da transformação. Os códigos dos direitos humanos, não obstante estabelecidos pelo novo status, sofriam as injunções guerreiras do novo imperador. Né? Injunções quer dizer acinzentado. Lentamente, porém, foram-se clareando os plúmbeos céus da humanidade, à medida que mergulhavam na atmosfera fisiológica antigos heróis do pensamento, mártires da fé, guerreiros da caridade e missionários da filosofia como da ciência, da moral como da religião. Então foram encarnando os espíritos em vários grupos para que a ideia transformadora pudesse ter o alcance que ela necessitava, né? Vários núcleos, vários espíritos que encarnaram para nos ajudar, além dos que estavam, né, no plano espiritual, para ajudar, para garantir esse trabalho de sustentação. Por isso é o grupo, né? Estamos encarnando sempre em grupos.
Estamos juntos daqueles que nos ajudam a nos desenvolver, daqueles que estão um pouco mais à frente, que conseguem nos desenvolver, que conseguem nos inspirar. E também estamos juntos daqueles que vão testar a nossa paciência, de onde a gente vai ter que colocar em prática, né? Mas sempre estamos sendo auxiliados pelo plano espiritual quando nos colocamos à disposição, né, de sermos auxiliados. Agora, quando as nossas buscas e as nossas escolhas não são tão felizes, nós seremos sim influenciados, que é uma palavra do momento, mas influenciados negativamente por espíritos que são adversários da luz, como a Joana já falou. Entre eles estava Allan Kardec, o incorruptível trabalhador da era espírita, que logo deveria começar. Então foi ali uma avalanche, né, de espíritos que encarnaram, e dentre esses espíritos, Kardec. O labor assumia proporções dantes quase jamais igualadas. Era muita coisa a ser feita, né? É interessante que há muitos espíritas que acabam até se esquecendo da riqueza que é a codificação espírita, né? Que não tem o hábito de ler as obras básicas, de refletir, porque as obras básicas não são obras para a gente ler uma vez, fechar e nunca mais ler. Pelo contrário, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente manipula, mais a gente aprende, né? Mesmo porque nós vamos evoluindo e o alcance acaba sendo maior. Então, olha o tamanho disso tudo, né? Será que nós temos dimensão de tudo? É o que está sendo colocado aqui. O trabalho assumia proporções dantes quase jamais igualadas. Era um trabalho forte, intenso, né? De quebrar, de ruptura, quebra de paradigmas, né? Que se diz. Aqueles eram os dias em que as convulsões do pensamento abririam as comportas para as experiências práticas que ensejariam a era da tecnologia e da eletrônica futura, com todos os seus complexos surtos de progresso e evolução, perigosos igualmente, pela probabilidade de o homem, assoberbado pelas conquistas do conhecimento, pensar em ser Deus, sem conseguir, todavia, ultrapassar os limites da própria insignificância. Então, aqui, muita ciência, né? Foi a era ali da pesquisa, da busca na arte, na ciência, na religião, na medicina, em tudo que a gente possa imaginar. Expoentes, mentes brilhantes estavam encarnadas e deram esse salto na ciência. Então, hoje nós temos dentro da medicina processos de cura, tratamentos ideias que foram lançadas lá atrás, experimentos, grandes conquistas, né, em termos de ciência, de situações, de coisas que hoje nos trazem uma vida mais tranquila, né? No intelecto, muitas pesquisas, nas artes, né? Não nos esqueçamos da arte elevada. Então, ali, quadros, obras, coisas preciosas, né? Obras preciosas que nós temos até hoje, o alcance ali de acessá-la, essas músicas maravilhosas. Tudo isso que elevavam, né, o espírito. Mas, como a Joana está colocando aqui, igualmente perigoso, né? Por quê? Nos traz muito mais perto da matéria, né? Onde a gente realmente se afasta de Deus, porque essa comodidade, esse conforto. Vejam, a gente sabe, né? Nós estamos sempre falando sobre isso. O ser humano avançou muito na ciência, porém, não avançamos na mesma velocidade no campo do espírito, no campo da fé. Então, esse é o ponto aí que está dando esse desequilíbrio. Então, muitas facilidades podem sim nos precipitar a muitos erros. Nós temos que ser vigilantes, fazer bom uso de tudo que é nos colocado, né? Tudo que está ao nosso alcance, né? Não é o fato da gente ter muito dinheiro que a gente tem que sair esbanjando. Não é o fato da gente ter muita saúde que a gente tem que negligenciar a nossa saúde. A gente tem que fazer bom uso de tudo que nos é colocado. Então,
um espírito, né, encarnado, que tem facilidades no âmbito aí financeiro, que ele busque se fortalecer no âmbito emocional, espiritual. É preciso caminhar, é preciso evoluir. Sabemos que a matéria fica nesse planeta, né? Daqui não levamos nada, levamos só as conquistas espirituais e morais. Então, não adianta, os títulos ficam, as propriedades ficam, o dinheiro no banco fica aqui, né? Fica aí para a posteridade, fica para os demais. Então, que deixemos também heranças no sentido de inspirar as pessoas, de auxiliar as pessoas em evolução moral e espiritual. Acompanhamos assim, na América e na Europa, a erupção da fenomenologia medianímica, alguns emprestando suas possibilidades para as experimentações primeiras, que anunciariam o momento exato para a ação do lídimo, que é legítimo expoente da razão, na fé libertada dos preconceitos, de dogmas e de limitações. Sempre tem os precursores, né? Então a gente sabe, se a gente pegar ali a base, bem base da doutrina, principiante espírita, vai trazer pra gente, né? Então, tanto na Europa quanto na América, os fenômenos de mediunidade começaram a pipocar e essas comunicações, elas eram do mesmo teor, independentemente do país, independentemente do gênero do médium, se era um homem, uma mulher, uma jovem, um adulto, né? Então, foram sendo trazidas essas mensagens ali para dar o preparo para a doutrina. Outros, manipulando retortas e fazendo experiências de laboratório, deixamo-nos atrair ao fato espírita, sem que possuíssemos a coragem de declará-lo com inteireza, como fizeram poucos cultores da verdade, receosos de compromissos novos e pesados, porventura e logicamente deveríamos assumir. Desculpem, que porventura e logicamente deveríamos assumir. Então, vamos lá. Sabemos, né? Vamos pegar como exemplo as mesas girantes. Elas eram ali nos salões, serviram basicamente, né, como princípio, para chamar a atenção. Mas muitas pessoas acharam que era só divertimento. Então, aqueles que ficaram só do divertimento também ficaram para trás, né? Então, nós tínhamos que mergulhar profundamente. Então, alguns por falta de coragem, de conveniência, porque não é fácil você quebrar uma norma, né? Assim, acreditar naquilo sem ter um embasamento científico como estava tão pulsando naquele instante, você seria taxado de louco, né? Então, se algo não era materialmente, comprovadamente, cientificamente provado, você cairia no descrédito. Então, exigiu muito mais foco, concentração, busca, entrega daqueles que quiseram realmente trabalhar, né? Experimentadores e cobaias, legítimos ou não, multiplicaram-se rapidamente e alguns de nós entre eles. Médiuns e pesquisadores, estivemos desejando cooperar sem o êxito desejado. Folhetos e livros, folhetins e monografias apareceram volumosos e debates sensacionais encheram páginas e páginas de periódicos, bem como relatórios extensos formaram múltiplos volumes, sem que visassem a superior finalidade de restabelecer na Terra o culto à verdade, ao dever, ao amor, à caridade, conforme ensinar e viver o amigo divino de todos nós, né, Jesus. Então lá, uma coisa é se aprofundar, né, querer saber o que é, né, é mais ou menos isso que está sendo dito aqui. Saber o que é, encontrar uma lógica, né, mas um princípio inteligente estava por trás de tudo isso, certo? Por isso que havia muito mais por trás de tudo, todas aquelas manifestações e as mesas girantes, né? Por trás daquilo estava o quê? O culto à verdade, ao dever, o amor, a caridade,
Então, era a retomada do cristianismo, era a retomada da fé, da busca, né? Porque quando a gente abre a doutrina espírita, se descortina tudo isso. Os fenômenos existem, fazem parte, mas não é só o fenômeno, né? E até para a gente fechar aqui esse pensamento, como tem pessoas que estão chegando à doutrina, muitas ainda vêm atraídas pelo fenômeno, ao passo que outras estão sendo atraídas pela dor, né? Pela busca. Então, vamos parar por aqui e semana que vem nós vamos continuar, né? Que ela vai falar aqui intensamente de Kardec. Um abraço e até a semana que vem, se Deus quiser.